Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 9. Nós estamos chegando quase em um terço do curso, da disciplina. Hoje vamos continuar, começar a parte de path dependence e persistência. Então, eu vou falar um pouco sobre Engelman e Sokolov, que está aqui atrás de mim, o livro deles, e também vamos ter a apresentação de um trabalho. Vamos dar uma olhada no programa para já setar para como é que vai ser a próxima aula. Então, está aqui o programa. Nós já avançamos bastante. Estamos aqui, então. O que impede que eficiência seja restabelecida aqui? Deixa eu admitir aqui quem está chegando. O que impede que tudo se ajuste, tudo vai bem? A história impede. Talvez path dependence. Uma vez eu estava numa conferência dessas, um tempo atrás, algum lugar nos Estados Unidos, e o Ronald Coase estava lá, e ele contou uma piada. A piada, e na época eu não entendi. Eu achei engraçado, mas não entendi exatamente o que ele estava querendo dizer, e agora eu entendo. Tem a ver essa coisa de path dependence. Bem, essa ideia de o que impede, assim, de um país de atingir eficiência, de crescer, que nem outros países mostraram que é possível. E a história, assim, é na Irlanda. Você tinha um cara na Irlanda, ele estava meio perdido, assim, numa estrada, no campo, assim, numa área rural, e ele estava querendo ir para Dublin. E aí ele vai, daqui a pouco ele viu um fazendeiro lá, e ele para o carro lá do fazendeiro e pergunta assim, vem cá, deixa eu me lembrar a piada direito, para você ter que contar certo, senão... bom, não sei se vou conseguir contar certo. Ele perguntou, como é que eu faço para ir para Dublin? O fazendeiro falou assim, você quer ir para Dublin? Falei, sim, eu quero. Ele falou assim, se eu fosse para Dublin, eu não ia partir daqui. I wouldn't start from here. Eu não entendi o que quer dizer isso. Assim, o fazendeiro é meio burro, o que é? Mas acho que a ideia é essa. Assim, se um país quer se desenvolver, se ele quer crescer naquele nosso gráfico, ele quer atingir aquela parte de cima, tudo que ele já passou até hoje está impedindo ele de fazer aquilo ali. Então, sabe, ele já tem uma cultura desenvolvida, uma história desenvolvida, tem uma certa elite, tem uma indústria de um jeito ou de outro, políticas de educação e outras coisas, e tudo isso está impedindo ele de atingir aquilo ali. Eu não consegui contar muito bem a piada, mas a ideia é essa. Então tem a ver com path dependence. Tá? Você não está livre a qualquer momento. As escolhas que estão abertas a você a qualquer momento depende do caminho que você veio. Você não tem todas as escolhas. Algumas delas estão fechadas a você por causa do caminho que você pegou. Tá. Então, é essa que a gente vai ver, e nós vamos ver nessa aula e nas próximas duas papers sobre isso. E eu botei Engelman e Sokolov primeiro, porque eu acho que eles eu acho que eles fazem o melhor trabalho, assim, eles foram um dos pioneiros, não é pioneiro, porque essa ideia é uma ideia velha, né? Eu mesmo no segundo grau, professores falando para mim, o Brasil não cresce por causa da nossa herança colonial. Então é uma coisa que todo mundo reconhece facilmente, mas eu gosto de Engelman e Sokolov que eles vão e tentam pegar os mecanismos de uma maneira bem clara. Então, nós temos isso, temos essa apresentação aqui hoje. Essa apresentação, daqui a pouco eu vejo os nomes de quem vai apresentar. Esse vai ser na próxima aula. Então, na próxima aula vai ter Kerdosky e Nuno Palma, um paper novinho, né? Acabou de sair, eu nem li ainda, vou ler hoje e amanhã. Esse Nuno Palma tem tido... Ele escreve muito sobre Portugal. Mais para frente, a gente vai ler um trabalho sobre cultura e instituições em Portugal. E esse Nuno Palma é um historiador econômico novo que está tendo bastante impacto lá em revendo a história de Portugal. Então, vai ter essa apresentação. Aí, na terça-feira que vem, tem 8
que eu estou chamando de persistent studies. É que meio que virou moda esse negócio de persistência. Não é porque me virou moda, eu já botei minha teoria, é porque história econômica dá uma oportunidade tão boa de fazer inferência causal que um monte de gente entra nisso. A minha teoria é que não é tanto pelo interesse na história, pelo objeto ali específico. Paraguai, Guerra do Paraguai, Irlanda, não sei o quê, mas é porque é um lugar onde tem os dados, tem alguma coisa, um experimento natural acontecendo. Mas eu queria ver se... Eu vi que nós temos 8 pessoas aqui. Tem 8 pessoas, não dá para fazer 8 em uma aula só. Seria interessante... Professor, desculpa interromper, mas o João está esperando para entrar na sala. Eu acabei de botar. Assim, eu às Ah, vezes tá. não vejo ali, eu me empolgo e não vejo. Então, eu queria ver se tem de 2 a 3 voluntários desses 8 aqui para apresentar quinta-feira. Se tiver gente disposta a fazer isso, ou alguém já está mais avançado. Nós temos uma variedade muito grande de coisas. É muito interessante se vocês pegar. Nós temos Guerra do Paraguai, temos o uso do arado, temos Peru, Mita em Peru, temos escravidão na África, e temos 3 trabalhos, aqui são 3. Outro, tem um aqui que tá quente, saído do forno também, que é o Sebastián Galiani, o argentino. Esse aqui, na Economist, saiu... Não sei se já viu na Economist, tem o obituário atrás, na última página, e do outro lado tem um negócio que chama Graphic Detail, uma coluna chamada Graphic Detail, que eles pegam um assunto só e fazem uns gráficos muito legais. É muito inspirador os gráficos que eles fazem, muito bonitos. Eu tenho tentado mexer com Tableau, sabe? Tem o software Tableau que faz uns gráficos muito legais, muito poderoso fazer gráficos muito... Não é tão... É para ser fácil usar, não é tão fácil, mas com os gráficos bonitos. E um dos últimos Graphic Details foi sobre esse trabalho, que é um trabalho sobre a estrada Inca. Eles pegam a estrada Inca, onde ela era, lá na época dos Incas, e vão ver se tem persistência até hoje. Os lugares hoje mais perto da onde a estrada Inca tem mais educação, menos corrupção, etc, etc. Então, de novo, esse aqui acabou de sair, é um NBR paper ainda, a gente está bem atualizado aqui. Mas tem 3 trabalhos, ou será que são 2? Acho que 2 trabalhos que são sobre métodos. Então, não é bem o nosso tema, métodos, mas é interessante que tem a ver com persistent studies, os métodos usados nesses persistent studies. Então, um é sobre autocorrelação espacial, esse Kelly Morgan, que é legal que ele arrisca, ele pega assim, um monte desses papers de persistência e diz, olha, eles usaram o método errado. Então, e vamos refazer com os métodos certos, com autocorrelação espacial, correlação espacial, e ver se o resultado permanece. Eu gosto muito desse tipo de coisa, eu gosto de iconoclastia, sabe? Iconoclastia é quando você pega e você derruba quem está em cima. Por isso que eu torço para time pequeno, porque eu gosto de ver time grande perder. Então, ver paper que foi publicado e aceito para todo mundo. Então, esses 2 trabalhos, e outro é sobre instrumentos, especialmente usar chuva como instrumento, uma coisa comum. Então, deixa eu perguntar, tem alguma dessas 8 pessoas aqui, eu precisava de 2 ou 3, que está disposta a apresentar na próxima aula? A gente faria o paper Kerdowski e Palma e mais 2 ou 3 desses persistent studies. Professor, Professor, teria que ver também se o debatedor vai tá pronto, né? Sim. Para a próxima aula, não só a apresentação. Mas tem razão, mas acho que o debatedor a gente dá uma cutucada e diz assim, leia, faz. Bom, então, não precisa responder agora, se você pensa, professor, põe no chat ou entra em contato comigo depois. professor, Sim. eu, Bernardo Mendes, já preparei minha apresentação, a minha das origens da desconfiança na África e a escravidão, e eu estou disposto a antecipar para quinta-feira. Ótimo, ótimo. Então, excelente. Então, já temos essa aí, e se mais alguma pessoa resolver, daí a gente faz também. Mesmo se for só uma, tudo bem.
Eu tenho algumas outras coisas que a gente pode fazer. Outra coisa, deixa eu recomendar para vocês. Eu botei aqui... vocês conhecem Tyler Cowen, eu acho, do Tyler Cowen. Tem um podcast, Conversations with Tyler. É de George Mason University. Esse pessoal de George Mason tem um pessoal interessante ali, uma coisa meio própria deles ali. E o Tyler Cowen é uma figura também. O podcast dele é muito bom. Eu nunca vi alguém pesquisar tanto o entrevistado. Ele chega assim, eu acho que ele lê em alta velocidade também. Ele lê, se ele for entrevistar alguém, ele lê a tese de mestrado deles, a tese de doutorado deles, lê tudo que eles escreveram e faz perguntas assim que não só aquelas perguntas esperadas de sempre que todo mundo faz. Mas aí ele fez dois episódios seguidos, não dias seguidos, mas seguidos. Um foi com Melissa Dell e outro foi com o Nathan Nunn, que são dois das estrelas de Persistent Studies, né? Inclusive, esses dois trabalhos, esse que a gente acabou de mencionar, de escravos na África, um pacto tremendo, e Melissa Dell, esse é o paper, basicamente, que fez ela ganhar o Clark's Bate Medal, que é a coisa mais prestigiosa que existe em economia. Alguns dizem mais prestigioso ainda do que o Nobel, né? Então, eles são... E o legal que daí o Tyler Cowen, você vê que ele está cético. Persistent Studies? Really? Espera aí, tem certeza que... Você sabe, eu gosto de Persistent Studies também, mas às vezes eu também fico assim, espera aí, então, você está forçando um pouquinho a barra, né? Será que isso aqui, que essas coisas que aconteceram lá, realmente... Eu vejo as regressões, está lá, os dados parecem estar falando isso, mas será que é realmente isso? E aí ele empurra eles um pouquinho naquilo ali. Então, ele faz as mesmas perguntas para os dois sobre isso, assim, e tentam... E no fim eles meio que admitem, assim, não, mas... não, talvez não seja... Sei lá, é interessante a polêmica. Então tá. E aí os outros, todos que estão aqui, daí a gente faz tudo na terça-feira, e como é bastante gente, ali sim a gente vai ter que ser cuidadoso com o tempo e fazer bem tipo conferência, né? Conferência que vai um paper depois do outro, com cuidado com o tempo. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Então, todos estão aí. Ok. Outra coisa, deixa eu mostrar para vocês. Eu botei um arquivo com os comentários. Então, achei assim, um monte de comentários bons, eu não consigo fazer jus a eles durante a aula. Eu pensei que ia tentar sempre enfiar alguns comentários, é difícil fazer, mas no dia que você tiver tempo, dá uma lida, vê como é que os outros estão fazendo os comentários deles, né? Tem comentários muito bons ali e vocês podem estar curiosos, especialmente de ver os que fizeram comentários nos mesmos papers que você fez também, para ver se eles tiveram a mesma impressão que você ou se vocês perceberam alguma coisa que você não percebeu. Então, você não colocou todos aí não, né, professor? Eu estou colocando assim, sei lá, cada 2 semanas eu vou e ponho. Eu não botei os últimos não ainda. Não, sem problema. Só porque eu fiquei na dúvida se você... um que eu tinha mandado, você já tinha dado ok, não tinha ficado perdido, mas tá entendido. Obrigado. Porque senão dá um trabalho, fico recebendo essas coisas, eu salvo e dá recebido e lê, e depois marca no coisa. Tem umas 5 coisas que eu tenho que fazer com cada que eu recebo, às vezes eu esqueço de alguma delas. Então, alguns de vocês reclamaram, você não deu recebido, e de fato, às vezes eu me distraio e perco. Mas estão ali. Eu vou tentar fazer mais frequentemente isso. E a última coisa, além disso, que eu tenho antes da gente começar aqui, é lembra que eu falei que eu contatei o William Summerhill para dar uma aula para a gente, e ele não respondeu por muito tempo. Finalmente, essa semana ele me respondeu, disse que tinha caído no spam dele, e ele está disposto a vir. Então, eu estou acertando com ele a data. Eu quero que ele venha e fale. Teria sido ideal se fosse bem agora, porque na aula passada nós vimos a Revolução Gloriosa, e o livro dele chama a Revolução Ingloriosa,
que é muito legal. Então, sobre o Brasil imperial, tem muitas coisas que eu quero que ele fale. Tem um outro livro sobre ferrovias no Brasil, mas tem esse, ele já escreveu com o Weingast e com o Douglas North, é um cara bem interessante. Então, vou marcar com ele, eu quero ver se dá para fazer no horário da aula. Ele está na Califórnia, a Califórnia seria umas 10 da manhã, eu acho que dá para fazer isso. Se não der para ele, daí a gente marca e vê se dá para um horário que o máximo de pessoas dê. Para ver, a gente grava também. Mas eu quero que ele também indique um paper, um capítulo para a gente ler, para a gente ter perguntas para fazer para ele. Só para vocês verem como é legal essa ideia. Eu não tinha a mínima ideia disso aqui. Revolução Gloriosa era assim. Lembra lá passada? Você tinha o rei, era oportunista, abusava de todo mundo, ninguém gerava riqueza, a Inglaterra pobre. Finalmente, eles tiram o rei, mudam as instituições, tem um parlamento, tem freios de contrapesos. Agora, o rei consegue se financiar, surgem bancos, surge mercado financeiro, guildas e revolução industrial. Essa foi a história. Revolução ingloriosa no Brasil é assim. No Brasil, vem o rei, independência de Portugal, vem o rei, e só que no Brasil, deixa eu acertar isso aqui, como é que é? O Brasil era um bom emprestador. Isso, surpresa. O resto do mundo emprestava dinheiro para o Brasil tranquilão. Todo mundo emprestava, ele tinha o selo de bom pagador, e pessoas dentro do Brasil também emprestavam para o rei. Ninguém tinha medo que nem tinha de emprestar. Por quê? Porque existia uma classe, isso é coisa interessante, uma classe de barões e de magistrados e toda uma elite que oferecia contrapesos ao rei e obrigava meio que o rei a pagar de volta. Então, e todo mundo sabendo disso, todo mundo emprestava para o rei. Aí você diz, peraí, mas por que na Inglaterra, quando tinha isso, Revolução Industrial e país mais rico do mundo, Império Britânico? Poxa, o Brasil também tinha. O problema no Brasil é que você tinha essa classe, mas não tinha competição nela. Não tinha competição. Ela dominava tanto que daí ela podia... ela simplesmente extraía. Era perverso eram freios e contrapesos. Punham freio e contrapeso ao rei, mas eles dominavam e daí... Eu estou contando uma história, vamos ver se quando ele contar com os detalhes, mas é bem interessante essa ideia. E eu não tinha ideia que era assim. Então é isso. Alguém tem alguma questão sobre logística, alguma coisa? Então vamos em frente. Eu estou gravando, Espera, tem alguém querendo entrar? Ok. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre Path Dependence antes de entrar em Engelmann e Sokolov, e eu também não vou entrar em muito detalhe. Em outros semestres, eu tinha feito Engelmann e Sokolov com muito detalhe, e acho que a ideia não é essa. A ideia, vocês leram, vamos só pegar, e eu tenho que tomar cuidado com o tempo para deixar um bom tempo para a apresentação, que é bem interessante. Então, Path Dependence, vocês conhecem Path Dependence, tem a historinha... muita gente já criticou essa história, diz que não é bem verdade, não se aplica, mas do QWERTY, do teclado QWERTY. Então, o que é Path Dependence? Isso aqui é Path Dependence tecnológico. Então, quando começou a tecnologia, dado a sua natureza, precisava que as pessoas datilografassem mais lentamente. Quando eu tinha a idade de vocês, eu datilografava os trabalhos, então era muito ruim. Aqueles martelinhos acavalavam ali, se tinha que tirar o dedo, sujava de tinta. Então, eles recomendavam, não vá muito rápido, vai devagar. Mas uma vez que você ficava bom, você ia rápido. Então, eles resolveram, para evitar isso, vamos botar muitas letras importantes nos dedos ruins. Então, põe o A lá no mindinho. O A está no mindinho, já tentou acertar o mindinho, é muito ruim. Então, aquilo atrasava você, era uma ineficiência por desenho, uma ineficiência que era necessária, que tinha um propósito. Mas, eventualmente, a tecnologia foi para frente, tem computadores, não precisa mais QWERTY. E tem outros que são melhores. Tem gente que diz que isso não é verdade, que a história é meio forçada, mas tudo bem.
nós poderíamos mudar o teclado para algo mais eficiente para as línguas ocidentais, ou para inglês, ou para português, usando os dedos bons, né? Mas a gente está preso com algo que é ineficiente. Tem um monte de exemplos disso. A bitola do trem, aparentemente tinha bitolas que são melhores para os trens de hoje, mas a gente usa uma quando tinha carroças com cavalos para um lugar para o cavalo andar. Tem um monte de histórias assim. Isso são path dependents tecnológicos, mas a gente está interessado também em path dependents institucional. Path dependents talvez cultural, outras coisas. Então, essas ineficiências são o que estão impedindo a gente de atingir eficiência. E tem um monte de nomes para isso na literatura. Lock-in, increasing returns é um nome para isso, que o mais que você faz uma coisa, o mais que você passa a fazer mais, ainda está meio preso no feedback positivo. Persistência, modelos de Rich Get Richer, efeito São Mateus. São Mateus é aquele que mais tem, tudo será dado, aquele que nada tem, nada será dado, então, increasing returns. Em teoria de redes, preferential attachment, em macrohysteresis, e tem vários outros nomes aí. Ainda está faltando, tem outros. Um bom lugar disso, quando a gente tiver em complexidade, esse é um dos principais nomes na área de economia, né? Complexidade tem física, biologia. É o Brian Arthur, e uma das primeiras coisas que ele fez foi increasing returns, né? Mostrar que isso é uma das coisas em complexidade, que economia tradicional depende da ideia de equilíbrios existem porque tem decreasing returns. Isso que faz a convexidade das curvas gerar um equilíbrio único, fazer existir um equilíbrio e garantir que ele seja único e que seja estável. Mas se você olhar no mundo real, as variáveis que a gente usa em economia tendem a ser variáveis com increasing returns. Quer dizer, a gente não usou decreasing returns porque é uma boa descrição do mundo que a gente está interessado. A gente usou porque era matematicamente conveniente para gerar um equilíbrio, porque a gente não sabe muito bem lidar quando tem muitos equilíbrios. Então, esse é Brian Arthur. Small events are not averaged away. Essa é uma frase legal. A gente deve pensar, com distribuições normais, pequenas coisas são, na média, eles desaparecem, mas com increasing returns, não. É um pouquinho do efeito borboleta em complexidade. A gente vai ver depois. Em ciência política, é esse cara aqui, você fala em path dependence, o Paul David e Paul Pearson, os dois. Eu botei um livro aqui do Paul Krugman, que Paul Krugman também fez trabalho seminal no começo com retornos crescentes. Né? Ele perguntou cidades em particular. Cidades têm retornos crescentes. O maior que é uma cidade, o mais que ela traz gente, o mais que ela traz capital, o mais que ela atrai ideias e ela cresce mais ainda. Eu já mostrei isso aqui umas 3 vezes para vocês, o Williamson. Lembra que ele classifica economia na margem, governança, instituições, e aqui em cima, eu botei isso aqui em cima, costumes, tradição, cultura, essas coisas que geram path dependence. Né? Isso aqui está mudando o tempo todo, aqui a frequência de mudanças. As trocas, benefício marginal, custo marginal está mudando o tempo todo, governança muda de 1 a 10 anos, instituições mudam de 10 a 100 anos, e cultura e tradições e normas e o nosso DNA e cérebro, psicologia social recebida geneticamente, tudo isso muda de 1000 anos ou mais. Então, path dependent seria esse nível aqui. Todos os níveis são interessantes, você vai focar mais naquele que depende do que está estudando. Eu também mencionei esse paper aqui quando a gente passou, mas é aquela ideia de um paper do Leonardo Monastério e do Philip Earle sobre colônia de povoamento e de exploração. É bem a ideia de Engerman e Sokolov. Eles, de fato, citam Engerman e Sokolov. Esse trabalho examina a evolução da tese que sustenta que o tipo de colonização determina ou condiciona o futuro das sociedades. Então, path dependent. Né? Você começou por um caminho, mas assim, eu quero virar um país rico. Se eu quisesse ir para lá, não teria começado daqui. Aquela piada.
E esse trabalho aqui também, o que eu vou fazer agora, um pouco aqui, eu vou fazer um crash course de novo, antes de chegar no Engelmann e Sokolov, quero fazer um crash course para conversar, mostrar a quantidade, como está presente essa ideia de persistência e de tentar explicar o mundo hoje com base de muito tempo atrás. Então, eu não vou entrar em detalhe nenhum desses trabalhos, eu vou só mencionar e ressaltar um pouquinho assim, as pessoas que estão fazendo isso, os nomes que estão fazendo isso, são nomes da elite da profissão de economia. A gente está publicando nos principais jornais. Isso aqui não é uma literatura marginal, que nem ela já foi, né? Quando Engelmann e Sokolov escreveram... Acho que Engelmann e Sokolov nem publicaram esse trabalho. Pelo que eu vi, eles têm o NBR paper, mas que não é publicação, porque não tem pareceristas. Tem esse livro que está aqui atrás de mim. E depois, acho que tem uma versão no Journal of Economic Perspectives, mas lá eu acho que você é convidado pelo editor, é um journal que os editores sentem que tem uma ideia importante, e vamos botar aqui, não é meio surveys e coisas assim. Então, porque naquela época, quando eles escreveram isso, ainda história econômica não tinha virado sexy na profissão. Hoje é sexy, hoje é in. Mas naquela época, não. E eles são os caras que deslancharam isso. Então, esse paper é muito famoso, porque esse paper, quando a gente está em cultura, ele tem uma definição de cultura que todo mundo usa em economia hoje em dia, porque economia está começando também a ser muito usado. Como é que eu vou definir cultura? Cultura, instituições, são palavras de social, essas coisas, palavras com muitas acepções diferentes, são difíceis. A de instituições a gente já viu qual é, né? É lá do North. Institutions are the humanly devised restrictions that structure human interaction in economic, political and social, uma coisa assim. E o deles tem de cultura, mas não vai ver isso aqui agora. Então, o que eu queria mostrar é esse trabalho aqui. Também é a mesma ideia, olha aqui. A história tem muitos exemplos de países que alcançaram, fizeram transição de baixo para cima, que realmente conseguiram crescer, mas é raro. Se você pegar a posição dos países muito tempo atrás, aqui, 500 anos atrás, 300 years span, 300 anos atrás, a correlação é muito grande. Tem alguma persistência que você não tem, não é uma corrida de cavalo que estão subindo e descendo, não é a corrida maluca que às vezes ganha um outro, não, é sempre muito parecido com as poucas exceções que acontecem. Esse trabalho aqui, já vimos umas 5 vezes que já apareceu, mas eu ponho também porque ele é o trabalho que pegou Engelmann e Sokolov e depois testou com dados e popularizou e deu respeitabilidade. Isso aqui é um negócio muito interessante. O Putnam, você já deve ter ouvido falar de Putnam, eu sou sociólogo, acho, ele tem... Ele ficou muito famoso fazendo um trabalho comparando o norte da Itália com o sul da Itália e mostrando que tem uma diferença muito grande. O norte é todo certinho, industrializado, os trens chegam na hora que está escrito na tabela, e o sul é mafioso e é família, coletivista e tem corrupção e esse tipo de problema. E como é que explica isso aqui? E aí ele explica com base em cultura. Então, a gente vai falar bastante de cultura agora, apesar de não ter entrado em cultura, que a gente está falando de persistência, mas cultura é um dos canais principais que faz persistência, que leva a persistência. E aí o que eu fiz aqui, eu botei, olha que vocês vão perceber que é muito interessante isso aqui, que aqui eu botei uma lista de pessoas que têm escrito nessa literatura de cultura e persistência, muitos dos quais a gente vai ver apresentado nas próximas aulas, o Alessina, por exemplo, e muitos dos quais vão aparecer nos próximos slides. Vocês estão vendo alguma coisa em comum com esse pessoal aí? Italianos. Um monte de italiano. É um monte de italiano. É interessante isso, porque... E a minha teoria, então, realmente essa literatura é dominada por italianos em universidades americanas e também em outros lugares. O pai de todos, claro, o Alessina, morreu ano passado, né? Acho que foi ano passado. Tinha acabado de vir para o Brasil também, acho que veio para o Brasil ano passado, ano retrasado, a ENAP trouxe ele.
publica muitos trabalhos sobre cultura, macro também, outras coisas, mas ultimamente muito sobre cultura. Ele tem uma série de alunos deles que se formaram, que são os expoentes máximos agora, na ausência dele, sobre isso. E a minha teoria é que foi o livro do Putnam, que chamando a atenção para o papel de cultura, que levou e convenceu bastante pessoas a escreverem sobre isso. Então, aqui, de novo, eu não vou tentar entrar nos detalhes, mas aqui, esse paper do Guizzo, Sapienza in Gallis, o que eles fazem, eles tentam explicar essa diferença entre o sul e o norte com comunas, tinham cidades-estados livres. Acho que Florença era uma cidade, não era parte da Itália no começo, era uma cidade-estado. E ali tinham certas liberdades econômicas e políticas, enquanto que outras cidades não tinham isso, eles pertenciam, estavam subjugadas, não sei exatamente o que é. E aí eles mostram que isso explica a existência de capital cívico hoje. Então, capital cívico, tenho que ver exatamente como é que eles estão definindo, mas é parecido com a ideia de capital social. As pessoas participam na vida, as pessoas votam, as pessoas se informam sobre o que está acontecendo e vão para reunião de condomínio e reunião de pais e mestres hoje, né? E capital cívico é uma coisa que ajuda o crescimento, né? Faz uma sociedade funcionar melhor. Então, por que o norte tem isso? Seria por causa das comunas, 500 ou mais 1000 anos atrás, não chega a 1000, e persistência dessas coisas. Então, aqui só, eles controlam por um monte de coisas, geografias e tudo, e a variável comunas dele, comuna de organização municipal, positivo e gerando mais capital cívico. Então, persistência. Aqui, hoje em dia, olha as variáveis. A doação de órgãos, pessoas em cidades que eram comunas 800 anos atrás, hoje doam mais órgãos, capital cívico, né? Capital social, capital cívico, e rouba menos em matemática. Imagina que isso seja o vestibular deles lá, e eles têm um jeito de ver se as pessoas estavam roubando na prova ou não, e onde tinha mais capital cívico. Às vezes, quando você ouve isso pela primeira vez, você acha, não, você está brincando, né? Você está brincando. Você está me dizendo que a incidência de pessoas colando no vestibular italiano é função da organização municipal 800 anos atrás. Bom, mas é isso mesmo. Então, é isso um pouquinho que o Tyler Cowen fala assim, tipo, eu vejo sua regressão, eu vejo os seus 37 testes de robustez, mas eu acho difícil de acreditar. Eu não acho, esse aqui eu acredito, mas alguns você acha difícil de acreditar, outros você acha que nem, porque quem está estudando isso não é interessante, mas outro exemplo aqui, vamos pegar mais 2 italianos aqui. Tabellini, o grande Tabellini de economia política. Esse é o trabalho Creativity over Space. Aqui, deixa eu mostrar aqui, aonde que surgem pessoas criativas. Então, ele pegou dados de onde que nasceram pessoas que escreveram livros, fizeram pinturas, inventaram ciência, descobriram fórmulas, criatividade em geral, ao longo do século XV, então, muito tempo atrás, e você pensaria o quê? As pessoas que estão nas maiores cidades. Onde tem cidade grande, é lá que tem os criativos. E acaba que não é. Veja aqui o abstract deles. The emergence of city institutions protecting economic freedom and political freedoms. Aonde tinha as comunas, acho que eles até usam comunas também, é onde você estava livre economicamente e politicamente, lá que havia criatividade e mais, aonde havia outras pessoas criativas. Quando a gente chegar na parte de evolução de cultura, tem alguns trabalhos, inclusive alguns meus, testando isso com música pop, com hip hop, mostrando que ideias novas vêm de ideias velhas. Elas não vêm de Deus, não vêm das musas, elas não aparecem na cabeça de pessoas talentosas, elas vêm do entorno e são, então, onde tem pessoas criativas. Mas aí o que eles estão argumentando que aonde havia criatividade, aquilo ali persiste. Onde havia criatividade no século XX,
no século XV, XV, 15, isso aqui no século XIX, e tem uma correlação bem grande, né? Então, foi aquela liberdade, muito tempo atrás, persiste até hoje, e é admirável isso, porque você pensa assim, quanta coisa aconteceu em 500 anos, quantas guerras, quantas fomes, quantas pestes, quantas grandes extremas felicidades, ganhar campeonato, perder campeonato, livros que emocionaram multidões, filmes e tudo, e um monte de coisa mexendo com as pessoas, e, no entanto, alguma coisa que aconteceu há 800 anos persiste ainda e é captado pelos dados. Então, eles usam aquela variável de comunas aqui, controlam por outras coisas, tamanho da cidade, etc., mas tem um efeito positivo, organização e instituições econômicas e políticas. Eu não vou nem tentar explicar esse aqui, mostrando que antissemitismo em 1350 persiste e se manifesta de novo, acho que durante a Segunda Guerra, na década de 1920, 1930. Deixa eu mencionar esse. Eu não sei se são os dois ou um deles, porque os dois começam com V. Eu geralmente só guardo a primeira letra do nome das pessoas. Tem um paper saindo agora e tá circulando, eu vi no Twitter já umas 3 vezes, vi em outros lugares, sobre Inquisição Espanhola, onde a Inquisição Espanhola foi mais dura, e aparentemente há variação, mesmo dentro da Espanha, dentro de outros lugares, há variação. Hoje você tem alguma consequência também que eles conseguiram captar sobre alguma variável atual, não me lembro o que é, se é PIB ou se é mulheres políticas ou alguma coisa assim. De novo, esse aqui é um que ficou muito famoso uma época atrás. No sul dos Estados Unidos, você tem um monte de imigrantes irlandeses e escoceses, e tem muita essa cultura de honra, você pisa no meu pé e eu vou ter que brigar com você porque você pisou no meu pé, alguma coisa assim, e muita violência desse tipo. E ela liga isso com a ideia de imigrantes que vieram de lugares pastoris. Lugares pastoris é que você cria gado, cria carneiros. Eu vou mutilar a história, mas em uma família pastoril, o marido fica fora de casa há muito tempo. Eu tenho que ir lá ficar com os carneiros durante uma semana onde eu passo, tá bom, minha mulher está sozinha. Então, isso cria um problema. Então, lá tem uma atitude dos maridos de você ser bravo. De você ser bravo e ter a fama de ninguém mexer com você, porque você violência. A ideia é um pouco essa. E aí, o que eles estão fazendo? Pega os imigrantes nos Estados Unidos hoje, séculos depois, os imigrantes desses lugares, em comparação com imigrantes de um grupo controle de outra cultura que não era pastoril e tem muito mais violência no primeiro do que no segundo. Então, o que eu quero, talvez que vocês pensem nisso, e isso que é beleza assim, de ter tantas cabeças assim, o que vocês têm que fazer, vocês são alunos de mestrado e doutorado, então vocês têm uma grande incumbência diante de vocês, vocês têm que escrever uma tese, vocês têm que escrever uma dissertação. Da onde que você vai tirar uma ideia? Você quer uma ideia sensacional. E eu tenho certeza, toda vez que eu ouço essa história, acabei de contar as outras, digo, por que eu não pensei nisso? Isso é tão óbvio, é tão fácil, né? Não tem... E deve ter muitas dessas histórias para a história do Brasil. Deve ter muitas coisas bem brasileiras, assim. Às vezes são coisas até que todo mundo sabe, a gente aprende no segundo grau e não liga muito, ou às vezes alguma coisa que você encontrou, você sabe de uma região. E eu tenho certeza que tem muitas que não foram exploradas ainda. A gente vai ver uma que foi hoje, o paper que vai ser apresentado daqui a pouco, a gente vai ver isso, né? É uma tentativa de fazer Acemoglu e Robinson para o Brasil. Mas eu acho que deve ter muitas outras ideias. Então, se você, quando eu falei alguma coisa, teve uma ideia, aí a pessoa assim, não, mas isso é bobagem. Não é bobagem, siga essa ideia, porque é assim que elas nascem. Quando você ouve alguma outra coisa, aquilo acende uma luzinha e
pensei, então, vamos ver só mais algumas para... Talvez eu nem entre totalmente no Engelmann e Sokolov hoje e faça na próxima aula, porque como a gente tem tempo, mas eu acho que vale a pena ver essa ideia desses estudos de persistência. Esse aqui também é um que teve um impacto muito grande, né? American Economic Review teve um impacto muito grande que eles estão usando dados genéticos. Tá, legal, isso aqui. Vamos usar dados genéticos para um estudo para explicar variáveis econômicas. E tem uma estratégia de identificação interessante. Então, está lá o Oded Gaylor. E a hipótese aqui é out of Africa hypothesis, né? Então, a ideia de que você sabe que o ser humano começou na Etiópia, tem a Lucy lá, eu até fui uma vez ver a caveira da Lucy, a primeira Homo sapiens que se tem conhecimento. E o que ele faz é o seguinte, ele pega essa teoria. Então, essa teoria é uma teoria que tem genética, que o ser humano partiu daqui e ele foi, assim, grupos saíam e se separavam, iam caminhando, Estreito de Bering, chegaram aqui, chegaram até o Brasil, inclusive. E tem um negócio que chama The Serial Founder Effect, em genética, que quando você tem um grupo, então, esse pessoal que estava aqui na África, o Homo sapiens que estava aqui, era bastante diverso, tinha muita diversidade. Eu vou mostrar os dados de diversidade. Então, tem diversidade genética, não de opiniões, necessariamente genética. E quando você pega um grupo que sai e migra, que vai acontecer aqui cada vez mais, o Serial Founder Effect é que você pega só um subconjunto do DNA. Então, você está separando, então ele vai ficando mais homogêneo. Então, você vê, aqui está as pessoas que foram mais longe. Então, tem essa aqui, essa homogeneidade genética. Eu não sei nem falar essa palavra aqui direito. Então, aqui é a heterogeneidade genética. Os que vieram até as Américas, inclusive índios brasileiros, índios incas e astecas, são muito mais homogêneos geneticamente, e os que estão lá na África muito mais heterogêneos. E o que eles vão tentar mostrar é que essa relação aqui está essa variação genética. Então, e aqui está o log da população, que é uma proxy para PIB, para crescimento econômico, para nível de riqueza econômica. Você só tem densidade populacional quando você resolveu vários problemas econômicos. Isso é bem aceito nessa literatura. Então, o que eles dizem? Que tem um U invertido aqui. Se você for muito heterogêneo, ou você for muito homogêneo, você tem menos riqueza, é menos conducente a crescimento econômico. E se você tem intermediário, é ideal. E qual é o trade-off? Qual é o trade-off fundamental? De uma maneira bem simples aqui, é que se você é muito heterogêneo, você tem... Heterogeneidade é difícil, né? Você tem grupos diferentes, você briga com os outros, não fala a mesma língua, desconfia, tem guerras, heterogeneidade leva a esse problema. E homogeneidade, você não tem esse problema, mas tem o problema que você não encontra novas ideias. Né? O bom de heterogeneidade, que compensa a parte ruim, é novas ideias. Você encontra um outro povo que resolveu problemas que você ainda não resolveu. Eles têm fogo, eles têm alguma outra coisa. Então, quem está aqui no meio ganhou com essas duas coisas. E aí eles usam isso, então, para explicar isso, para explicar... é mais complicado, mas a ideia é essa. Então, a persistência agora é do nosso DNA de 300 mil anos atrás. Uma persistência de 300 mil anos atrás. Os seus antepassados migraram 300 mil anos atrás. Isso afetou a sua genética. E a ideia é essa. Então, é bem impressionante isso aqui. Só fazer mais dois, acho que a ideia já foi martelada. Aqui, lugares que tem poucas mulheres, tipo Austrália, um monte de prisioneiros ingleses mandaram para lá, tem poucas mulheres. Como tem poucas mulheres, as poucas mulheres que tem não trabalham. Não trabalham. E aí
isso desenvolveu uma cultura sobre relações de gênero. E essa cultura daí persiste até hoje. É isso que eles mostram. Nós temos um trabalho que vai ser apresentado na terça-feira que vem, que é sobre a Guerra do Paraguai. É o reverso dessa moeda. Aqui tem muitos homens e poucas mulheres. Naquele caso, a Guerra do Paraguai vai matar uma parte significativa dos homens. Aí o Paraguai vai ter muito mais mulher do que homens. E aí mulheres vão trabalhar. E mulheres vão ser chefe de famílias sem homens. E aí isso persiste até hoje nas atitudes paraguaias para com relações de gênero, onde a mulher tem um papel muito mais forte relativo a outros lugares. Então, essa ideia aqui. E, finalmente, deixa eu ver se é finalmente. Finalmente, aqui filhos morarem com os pais. Então, filhos de 30 anos morando com os pais ainda. Tem alguns lugares que assim que se faz 18 anos, os seus pais já expulsam você de casa. E o que eles estão querendo explicar? Como é que é a história aqui? É que veio a revolução sexual. Então, teve a revolução sexual. A ideia, isso é uma interpretação, eu não li o paper, me lembro só de ter olhado isso aqui. É assim, você tem lugares no norte e no sul da Europa. Antes da revolução sexual, todo mundo queria sair de casa assim que podia, porque você queria casar. Porque o único jeito de ter sexo era casar, e aí então todo mundo casava o mais cedo possível, e uma vez que você casa, você sai de casa. Aí vem a revolução sexual, isso seria como se fosse um choque cultural exógeno, um choque cultural, e agora não tem mais o intuito tanto, você não precisa mais sair de casa, não tem mais essa pressa para sair de casa, porque agora as normas estão mais aceitas para esse tipo de coisa. E eles notam que em alguns países do norte continuou as pessoas saindo direto de casa, e no sul, não, nos países, especialmente países mais mediterrâneos da Europa. E qual que é a explicação mesmo? Aqui, por causa do parent-child ties in Southern Europe. Então, a ideia é que antes todo mundo queria sair, e agora que os pais estavam aceitando mais tipo de coisa, talvez até você ficar em casa com esse tipo de coisa, então, uma cultura diferente que aceitava isso no sul do norte. Eu estou bagunçando um pouco, mas o importante não é os detalhes, é a ideia disso aqui, tentar explicar esse tipo de coisa. É isso que eu falo sobre o Brasil. Às vezes você tem uma coisa típica brasileira, assim, algum hábito brasileiro que brasileiros têm. E o que está gerando isso? Às vezes, será que eu consigo pegar isso com os dados, explicar isso, né, com uma variação exógena dentro do Brasil? Tá. Tipo, acho que tem muitas outras coisas. Deixa eu começar a fazer uma introdução a Engelman e Sokoloff, e talvez eu deixe os detalhes para o resto. Então, aqui está o paper deles, o NBR que eu falei, que eu saiba, isso nunca foi publicado depois num journal propriamente dito. Engelman, você vai lembrar desse livro muito famoso, com o Fogel. O Fogel ganhou o Prêmio Nobel em 1990, por primeiros prêmios Nobel de História Econômica, por esse livro. Então é muito estranho que eles, acho que se fosse hoje em dia, naquela época eles achavam que tinham que dar só um de cada vez, eu acho. Ao contrário de hoje, que hoje cada vez é mais e mais gente, não existe mais ideias solitárias. Isso é uma coisa que está acontecendo em todas as ciências. Daqui a 50 anos, prêmios Nobel vão ser para 20 pessoas ao mesmo tempo, e para ideias cada vez menores. Mas esse paper, basicamente, o que esse paper foi, o impacto que ele teve foi que chama de cliometria. Eu botei aqui, cliometria é você usar teoria econômica e econometria, mas teoria econômica, para estudar história. Então, sempre existiu história econômica, mas agora era muito mais ligado com teoria. Antes, história econômica era mais história do que economia. E ele mostrou com esse trabalho, foi incrivelmente, na época, controverso, imagine hoje,
porque o que ele mostra, e o trabalho é assim, o livro é relativamente pequeno, mas tem um apêndice técnico, onde estão todas a parte técnica e as fórmulas, que é bem grosso. Então, ele mostra que escravidão, em algumas condições, era eficiente e mais eficiente economicamente. Ele não estava fazendo apologia à escravidão nem nada, pelo contrário, ele critica, o ponto é justamente esse, mas mostrando justamente que um problema da escravidão é que ela pode não ser eficiente, ela pode não ser ineficiente. E isso é perigoso, porque se ela não é ineficiente, o mundo corre o risco disso acontecer de novo. Porque se ela fosse ineficiente, então foi um erro moral, certamente, mas foi um erro econômico também. As pessoas que usaram acabaram se dando mal, porque era ineficiente, era muito melhor usar trabalho assalariado. E ele mostra que não, ele mostra que em determinadas circunstâncias, em particular, as grandes plantações do sul dos Estados Unidos, as que têm ganhos de escala, era extremamente eficiente. Ele já tinha escrito um trabalho mostrando que se não tivesse existido ferrovias nos Estados Unidos, uma tese que o Fischlow, o grande brasilianista Fischlow, dizia, o crescimento dos Estados Unidos se deve às ferrovias. Foi as ferrovias que impulsionaram aquilo ali. E ele mostra, usando contrafatuais e teoria econômica, que se não tivesse sido as ferrovias, o crescimento econômico teria sido 1 ou 2% menor. Quase nada, teria sido quase a mesma coisa. Se ia ter uma rede de canais e outras coisas assim. Então, é interessante isso aqui. Aqui está o livro deles. Essa é uma técnica que eu gosto muito dessa técnica, eu acho que já mencionei uma vez aqui, eu chamo ela de regressão por estudo de casos. Então, você tem uma teoria, que é a teoria dele, provavelmente está descrita aqui no capítulo 1, no 1 e 2, e daí você tem estudos de casos ou para países diferentes, e aqui não é para países, aqui é para políticas, que são o mecanismo que perpetuam as desigualdades do passado, as igualdades do passado. Então, uma para políticas educacionais, políticas migratórias, políticas de quem pode abrir banco, quem pode fundar organizações, várias outras coisas assim. Então, é como se estivesse fazendo uma regressão, mas com estudos de caso. Não substitui usar dados, mas é bom que ali tem muitos detalhes, né, desse tipo de coisa. E aqui está a versão, eu revi isso hoje de manhã no Journal of Economic Perspectives, um resumo. Tá. Então, eu vou, pelo tempo aqui, eu vou deixar a parte, os detalhes aqui, eu não ia entrar em detalhe mesmo, mas eu vou mostrar os argumentos deles na próxima aula. Vamos passar, então, para a apresentação da Naritomi Yao, e daí na próxima aula a gente já temos a apresentação do paper do Nuno Palma, temos a apresentação do paper do Nathan Nunn, e eu faço também eu finalizo Engelmann e Sokolov. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta, comentários sobre isso até agora? Então tá, eu vou compartilhar aqui. Professor, então na aula que vem desses artigos de persistência vai ser só esse do Nunn e Juan Chacon, né? Sobre a África. E se mais alguma pessoa que está lá na persistência ainda quiser vir, dá para ter o paper do Kerdowski e Palma. Eu vou fazer Engelmann e Sokolov e dois das apresentações de persistência. Peraí, eu vou compartilhar aqui. Ok. Quem que é? Eu, Douglas. Tá liberado aí. Certo, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Sim. Certo. Bom, eu e a Adriele vamos apresentar esse paper aqui da Naritomi, Assunção e Soares, que
esse argumento de persistência dos eventos da mineração e do açúcar as variáveis institucionais dessas instituições para desenvolvimento. Então, a gente começa com esse gráfico famoso que relaciona renda per capita e distância ao Equador, que é mais ou menos o resumo dessa literatura das origens coloniais do desenvolvimento entre países. E a resposta dessa literatura são as instituições macro, que são, digamos assim, tratamentos que ocorrem entre países, né? Então, a explicação dessa variação entre países é porque eles tiveram instituições macro diferentes, origem do sistema legal, enfim, aquelas instituições que a gente está acostumado. Só que quando a gente olha para o Brasil, e essa é a opinião dos autores, as instituições de direito macro, elas são meio constantes ao longo da história colonial. O mesmo colonizador, o mesmo idioma, os controles sobre executivo e legislativo, é meio que constante. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, que é aquele mesmo de antes, só que agora cada pontinho é um município brasileiro, a gente não deveria ver essa variação, porque o Brasil teria a mesma instituição macro, então a gente não deveria ver essa variação entre municípios, é como se tivesse fixado. Então, basicamente o paper é para explicar esse gráfico aqui. Por que a gente tem essa variação local no Brasil, já que as instituições macro elas estão fixadas? Uma hipótese é que talvez as variáveis geográficas importem por elas mesmas. Aqui o R quadrado 0,56, mas se eles colocassem mais alguns controles geográficos, isso vai para quase 0,70. Mas não é essa a hipótese que eles adotam. Eles adotam a hipótese de que, mesmo com as instituições macro fixadas, é possível que haja variação das instituições de fato, aquelas que não estão fixadas na lei, ou algo nesse sentido. E que essa variação das instituições de fato é que explicam as instituições. Aí eles fazem o mesmo argumento institucionalista, só que aqui é a variação das instituições de fato que fazem a variação as diferentes condições geográficas que dão condições diferentes para as instituições de fato locais, e aí elas implicam em desenvolvimento diferente. O que dá origem a essas variações em instituições locais? Ciclo da cana e do ouro. São dois eventos de rent-seeking que influenciaram as instituições locais da época. Cada um teve uma influência diferente, então o açúcar nos legou concentração de poder econômico e persistência política, eu já vou definir o que eles entendem por isso, e o ciclo do ouro nos legou um estado burocrático ineficiente, hoje, né? Então essa é a dependência dos eventos coloniais. E aí esse argumento explicaria aquele gráfico. Os ciclos coloniais afetam as instituições hoje, instituições de fato, e as instituições de fato talvez tenham implicações. Você instrumentaliza as instituições usando os ciclos, elas explicam parte do desenvolvimento. As variáveis que eles usam são 4. Então, a persistência do poder econômico seria a concentração da terra. A persistência política, eles olham para quantas reeleições uma mesma família obteve nas eleições de 96 até 2004. Então, se uma família conseguiu se reeleger, se elegeu em 96, depois de 2000, depois de 2004, essa variável assume o seu valor máximo, que é 2 reeleições. Uma variável institucional de eficiência do poder executivo local, que é uma média desses indicadores de taxa de IPTU, quando que o IPTU foi atualizado pela última vez, e se o município dispõe de instrumentos de administração e de planejamento, tipo plano diretor, lei de zoneamento, coisas desse tipo. Se o município é eficiente, o executivo. E o acesso à justiça é se o município tem tribunal de pequenas causas, conselho tutelar e defesa do consumidor. É uma medida de quão do rule of law, se o município tem mais ou menos rule of law. Mas como é que eles sabem quais municípios foram afetados por cada ciclo? Aí eles definem os municípios influenciados diretamente pelo ciclo do açúcar, são aqueles que foram fundados até 1760
que é o que eles entendem que foi o final do ciclo, e que estão a menos de 200 quilômetros da costa e que estão naquela região ali, que é basicamente o Nordeste, né? Vai desde o Rio Grande do Norte, vai descendo até o Nordeste do Rio de Janeiro. E aí a influência indireta são os municípios próximos desses aí, que aí eles definem uma função ali que decai quadraticamente conforme vai se afastando desses municípios, e aí isso gera esse gráfico. Os pontos escuros são os municípios influenciados diretamente pelo ciclo da cana e os mais claros indiretamente. No caso do ouro, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Roraima, Rondônia, e a fonte para saber quais municípios foram afetados diretamente vem dessa referência do Simonsen, que é um mapa que ele tem na história econômica dele lá, e eles usam essa influência indireta, a mesma função de antes, e gera esse gráfico aqui, que forma tipo um L inclinado, que vai desde Rondônia até a Bahia. São as áreas de influência. Algumas coisas, eles fazem algumas hipóteses meio fortes, por exemplo, o que explica onde os portugueses iriam explorar e com que facilidade. A distância entre o município e a metrópole, para eles, importa, e esse aqui não é tão forte, porque isso tem a ver com custos de comércio e quão interessante é administrar esse lugar, e a demanda europeia também, já que eles não encontraram ouro e prata diretamente, então o que é a demanda qual é a demanda de commodities? Mas eles supõem que não havia nenhuma sociedade complexa pré-existente, nenhum arranjo social ou oferta de trabalho que pudesse influenciar essa decisão dos portugueses. E o corolário disso é que esses ciclos de rent-seeking eles foram, de fato, choques exógenos, para fazer esse argumento da causalidade. Porque se houvesse já alguma cultura ali nativa, talvez não desse para fazer o argumento da exogeneidade do ciclo da cana e do ouro, que é meio contestável. O ciclo da cana, a gente sabe desde o ensino médio, o sistema de plantação, latifúndio, monocultura, trabalho escravo. A consequência disso foi uma região dividida socialmente entre senhores de engenho e o resto da população. E a hipótese do paper é que isso fez com que a terra ficasse concentrada na mão de uma elite que não era controlada politicamente. E aí depois a gente vai ver que os dados meio que autorizam essa conclusão. No caso do ouro, foi um ciclo rápido, cerca de 70 anos, mas que os caras produziram o equivalente a 350 anos de produção da América toda. Então, foi rápido e intenso. Foi importante do ponto de vista demográfico, porque povoou vários lugares no centro-sul e, inclusive, despovoou a metrópole. Houve uma preocupação quanto a isso. E aqui, no caso do ouro, o problema não é nem a diferença social, mas o fato de que eles colocaram uma burocracia muito pesada para conseguir taxar a atividade mineradora, que era o interesse deles, né? Como rent seekers, eles queriam taxar a movimentação de ouro e de pessoas e controlar tudo quanto fosse possível. E aqui um pouco de a estratégia empírica deles. Basicamente é uma regressão em 2 estágios, em que eles tentam primeiro explicar o efeito a exposição ao ciclo da cana e do ouro em cada uma daquelas 4 instituições, e depois explicar uma variável de desenvolvimento por essa variável institucional. E aí eles fazem várias especificações, eles fazem interação entre exposição por exemplo, o ciclo da cana e a distância até Portugal, o que permite com que eles comparem não só municípios que foram tratados ou não pelo choque rent-seeker, mas também dentro, por exemplo, da área de influência da cana-de-açúcar, entre municípios mais ou menos próximos de Portugal. Então, 2 municípios que foram influenciados pelo ciclo da cana, mas que se estavam ou não próximos de Portugal, o efeito também seria diferente. Então, não basta só ter sido afetado pelo ciclo, mas estar ou não próximo de Portugal. É que eu tenho eles usam vários controles de características dos municípios, não só o que eles entendem por desenvolvimento, a variável que eles usam não é só a renda per capita, mas eles também testam se tem biblioteca pública, se tem estação de rádio, enfim, gasto com educação e cultura, várias variáveis geográficas também. Depois, se interessar, a gente volta nisso, mas eu encerro minha participação.
Bem, então, boa tarde. Eu vou fazer essa segunda parte da apresentação. Professor, o senhor poderia liberar o acesso para compartilhar? O Douglas tem que tirar o dele. Ok. Só um momento. Ok. Só para ir adiantando, nessa segunda parte eu vou apresentar os resultados dos modelos, mas eu não vou focar nos coeficientes, mas sim em análises gerais, porque esses resultados eles somam mais de 14 tabelas com várias combinações de variáveis. Só um pouquinho que eu não sei como é que eu faço isso. Deve ter em cima um clicar na stop tela. sharing, uma coisa vermelha. Tem? Tá. Desculpa. Stop sharing. Foi. Desculpem. Pronto, todos conseguem ver a apresentação? Sim. Bom, então, nessa primeira parte do trabalho, que na verdade é a quarta sessão, eles vão analisar principalmente a relação entre a ocorrência desses ciclos coloniais e o comportamento, na verdade, a qualidade institucional. Então, essa qualidade institucional, como o Douglas falou, ela vai ser expressa por meio da desigualdade na concentração de terras, na distribuição de terras, a concentração política, a capacidade gerencial e o acesso à justiça. Então, de modo geral, eles vão mostrar que os resultados alcançados foram consistentes com a discussão histórica levantada, que é apresentada principalmente nas primeiras seções do artigo, e principalmente que o ciclo da cana-de-açúcar teve um efeito positivo sobre a concentração de terras, enfatizando principalmente que isso resultou numa maior concentração do poder econômico nesses municípios. Já o ciclo do ouro, ele está associado a uma pior qualidade da administração local e do acesso à justiça, que resultou em localidades onde a presença do governo é mais ineficiente. Além disso, esse estudo também conseguiu verificar que a interferência direta da coroa portuguesa afetou negativamente o desempenho institucional desses municípios. Então, vale ressaltar que essa interferência ela é medida por meio da distância entre o município até Portugal. Então, há algumas particularidades que essa análise pode não ser válida, porque ao mesmo tempo que ela vai analisar essa interação, ela pode estar relacionada com o comércio internacional, podendo gerar alguns resultados duvidosos. Outra coisa analisada também no estudo é que eles conseguem verificar a correlação entre geografia e instituições que os próprios autores destacam, que é um consenso na literatura institucional, citando Enderman e Sokolov, Acemoglu e Hodgson. Então, eles verificam que os municípios com origens nos ciclos coloniais também têm características geográficas específicas e particulares que estão relacionadas com a própria ocorrência desses ciclos coloniais. Eles também fizeram algumas modificações nos modelos para melhorar a robustez. Então, eles consideraram algumas especificações nas variáveis dependentes e explicativas, como, por exemplo, definir raios de influência desses ciclos, inserir características dos municípios também, como percentual da população, ano de fundação. E eles observaram que os resultados eles não foram afetados pelas mudanças metodológicas e também pela construção das variáveis e inclusão de características como instrumentos e controles. Então, em termos pontuais, eles verificaram que se os municípios não tivessem sido submetidos ao ciclo do ouro, o índice de governança poderia ser até 6% melhor e o acesso à justiça poderia ser até 13% melhor nessas localidades, enquanto a concentração da terra poderia ser menor em 35% se esses municípios não fossem submetidos ao ciclo da cana-de-açúcar. Um segundo bloco de resultados vai analisar principalmente a relação entre esses eventos coloniais de Grand Sinking e o desenvolvimento econômico e a renda per capita.
Então, esses resultados, eles indicam que os ciclos coloniais estão associados a menores rendimentos per capita e, principalmente, que o ciclo da cana-de-açúcar teve um efeito de reduzir em 68%. Os municípios que foram afetados por esse ciclo têm uma renda per capita 68% menor, enquanto os municípios afetados pelo ciclo do ouro têm uma renda de 4,4% menor do que os demais municípios do país. Entretanto, quando ele vai analisar essa relação com o desenvolvimento, eles observam que há uma implicação das consequências desses eventos, desses ciclos coloniais, nas instituições, e que há uma relação entre a formação histórica e o desenvolvimento de longo prazo. Mas, consequentemente, as variáveis institucionais que eles estão utilizando nesse modelo, elas são instrumentadas por variáveis históricas, o que pode resultar numa análise de causalidade reversa, que eles explicam nesse seguinte trecho. Melhores instituições econômicas aumentam a renda per capita, mas também municípios mais ricos podem demandar ou pagar por instituições melhores. Eles vão falar que essa é uma limitação do modelo, essa causalidade reversa, mas também há outras limitações presentes, como, por exemplo, eles não conseguem introduzir na análise os impactos de outros fatores econômicos diretos, nem também outras variáveis institucionais, como a interação dos indivíduos em sociedade, o nível de confiança, o capital social. Mas eles tentam mostrar que o objetivo do trabalho não é resolver essas limitações, mas sim mostrar que a história afeta o desenvolvimento por meio dos canais institucionais específicos, que são esses 4 variáveis institucionais presentes no modelo. Então, assim, eles identificam que a baixa qualidade institucional, determinada pelos episódios de rent-seeking dos ciclos coloniais, influenciaram na redução da renda per capita de longo prazo. Nessa análise de instituições, ciclos coloniais de desenvolvimento, eles também conseguiram resultado positivo para a influência de variáveis geográficas, então essa correlação com a geografia também ficou presente, e eles respondem a uma crítica de que mudanças históricas, eventos históricos, não vão afetar somente as instituições, mas também outras dimensões do desenvolvimento, como, por exemplo, o capital humano. E eles inserem variáveis de capital humano, como nível de escolaridade, para tentar tornar o modelo mais robusto. E eles também verificaram que a inclusão dessas variáveis não afetaram o nível de significância das variáveis institucionais. Por fim, o último bloco de resultados vai analisar a relação de provisão de bens públicos com o desenvolvimento institucional. Eles vão partir da hipótese de que boas instituições resultariam em boas políticas e, consequentemente, isso levaria a uma maior provisão de bens públicos. Então, eles conseguem identificar, utilizando como a dimensão de bens públicos, saneamento, saúde, educação, cultura e informação, que pelo menos o ciclo da cana-de-açúcar está associado à menor oferta de saneamento e de centros de saúde, que o ciclo do ouro está associado à menor provisão de todas essas dimensões de bens públicos, mas principalmente com a educação e cultura, e que essas dimensões analisadas, elas estão associadas a esses episódios coloniais e são consistentes com o desenvolvimento de longo prazo. A última seção do trabalho vai trazer algumas considerações, só que o mais interessante desse artigo é que eles apresentam os resultados, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, como nas conclusões. Então, para não ficar repetitivo, eu trouxe aqui alguns textos da Naritomi, Soares e Assunção. Esse trabalho ele é derivado da dissertação da Joana Naritomi, que foi defendida em 2017, e ela amplia essa análise, ela explica todos os testes, e ele foi escrito em português, foi pela PUC-Rio. E esse trabalho também derivou em mais 3 publicações, as primeiras versões em 2009 e a última em 2012,
que além de analisar os ciclos do ouro e da cana-de-açúcar, ela também vai tentar modelar utilizando o ciclo do café, onde eles observam que o ciclo do café não teve resultados significativos para analisar essa mudança institucional, porque, primeiramente, ocorreu uma fase posterior, há uma sobreposição dos municípios que foram afetados por mais de um ciclo, e a cultura do café ela vai seguir uma lógica mais empresarial, e não uma lógica de grande ciclo. Então, com isso, eu encerro minha apresentação. Obrigada. Ok. Obrigado, Adriele. Obrigado, Douglas. Quem é o debatedor? Sou eu. Tá me escutando bem? Estamos. Ok. Parabéns pela apresentação. Falando um pouco sobre o artigo, eu achei assim o artigo objetivo bastante relevante, né? Muito que o professor disse, é uma aplicação um pouco da ideia do Acemoglu e Robinson para o Brasil, e eles acham tem algumas coisas interessantes, os resultados do impacto dos ciclos coloniais sobre as instituições, que foi destacado já na apresentação. Eu achei legal, inclusive, que eles acham em vários momentos que tem uma correlação, uma relação de municípios mais próximos de Portugal, mais próximos de Lisboa, teriam instituições piores, seria congruente com essa ideia de colônia de exploração, de quanto mais próximo da metrópole, você teria mais problemas, porque a metrópole conseguiria controlar mais a região e suas instituições seriam piores. Do ponto de vista da metodologia, eu também achei interessante que o primeiro apresentador mostrou aquela função de influência, em que ele, ao invés de eles considerarem só os municípios diretamente afetados, eles consideram também os municípios próximos. Então isso eu achei interessante, porque aí eles conseguiram inclusive fazer algumas análises nas regiões afetadas, né? Então eles conseguiram ter alguma variabilidade dentro das regiões afetadas pelos ciclos. Mas assim, de modo geral, eu lendo o artigo, eu achei mais interessante na introdução e no resumo do que quando você vai para os resultados. Assim, eu fiquei um pouco decepcionado na hora que você vai para os resultados. Por exemplo, no resultado do ciclo do açúcar, o único resultado significativo que eles acham é que municípios que estavam sob influência do ciclo do açúcar no passado, hoje têm concentração de terra maior, que assim, não me parece nada surpreendente, dado que a concentração de terra era muito alta no ciclo do açúcar, onde a produção era por latifúndio, né? E eles não encontram mais nenhum efeito. Eu achei que poderia, de repente, ter tentado alguma outra medida de concentração de poder econômico. E essencialmente, além dessa questão específica do ciclo do açúcar, quando eles vão para os resultados sobre a renda per capita, essencialmente eles encontram muita coisa, né? Eles encontram pouca coisa, se coloca vários instrumentos juntos, desaparece, aí eles testam 2 a 2, fazem várias coisas para tentar encontrar algum efeito e encontram poucos efeitos, né? Inclusive, por exemplo, a questão do açúcar, eles não acham efeito significativo da medida deles de instituições de concentração de poder econômico. Então, essencialmente, o que o paper deles encontra é que não tem nenhum impacto significativo do ciclo do açúcar sobre o desenvolvimento econômico da região, né? Que é um pouco decepcionante, dado que eles vendem. Eu acho assim, a hora que você lê no resumo, na introdução, você fica mais animado do que quando você lê os detalhes dos dados, né? E aí eles tentam salvar um pouco essa coisa de oferta de bens públicos. Também achei um pouco forçada essa discussão. Mas esse foi um pouco assim, não fiz uma pergunta, mas mais uma avaliação do que eu achei do artigo. Mas a pergunta era até que a Adriele já citou, né? Eu não conhecia, sobre o que se vocês acharam do fato de eles não terem analisado o ciclo do café, né? Eu acho um ponto bastante relevante, ter uma nota de rodapé só, uma explicação super sucinta. Eu senti que faltava um pouco mais que eles exploraram um pouco esse tema, né? Não sei se os dois tiveram essa impressão, né? Porque parece que é um ponto bastante relevante. Eles talvez pudessem ter discutido com mais detalhes isso para esclarecer melhor, justificar melhor porque eles não usaram, mas acho que nessa linha, acho que até a Adriele citando lá o artigo que ela tenta analisar isso, não acha efeito significativo, pode ser talvez até por isso que eles não tenham colocado, eles já tinham feito alguma tentativa e aí o argumento é que não seria uma exploração de rent seeking, tem outros argumentos, então eles acabaram não incluindo. Acho que era isso.
Ok, obrigado, Tiago. Eu já vou passar a palavra de volta para os apresentadores, para ver se vocês querem responder, e também eu vou provocar aqui as pessoas que escreveram comentários sobre esse paper, que é o Ricardo Oliveira, a Ionete Araújo, Fábio Fujita e Raquel Eirado, se quiserem também fazer perguntas. Quem mais também quiser. Eu quero fazer 2 comentários. Vocês pegaram muito bem a minha impressão, tanto o Tiago, que ficou decepcionado com os resultados, exatamente, e a Adriele, que botou várias críticas. O que aconteceu com esse paper foi o seguinte, é que a versão que vocês fizeram em cima... Espera aí que está instável aqui, deixa eu... A versão que vocês fizeram, o último slide mostrou bem, é o mesmo paper que foi várias versões. Aí eles mandaram para a American Economic Review. E na American Economic Review, essas críticas que vocês fizeram, os resultados, sabe, a ideia é sensacional, mas os resultados decepcionantes e todas as questões que a Adriele falou de causalidade reversa e várias outras, a variável de famílias com sobrenomes, que é um negócio muito legal, mas que o Cláudio Ferraz já usou, o Leonardo Monastério usa, às vezes funciona bem, não funciona bem. Então, o que eles fizeram foi rejeitado no American Economic Review e foi mandado para o Journal of Economic History. E lá, inclusive, eu fui um dos pareceristas do paper. E aí eles tiraram, para resolver esse problema, a parte final. Então, a parte onde instituições coloniais determinam instituições atuais, isso eles deixaram. Instituições atuais afetam desenvolvimento hoje. Essa segunda parte eles tiraram. Então, ficou no paper final, a única coisa que eles mostram é que as instituições coloniais afetam as instituições atuais, e aí, provavelmente, isso vai ter algum impacto, mas nós não vamos se preocupar com isso. Ficou meio assim. Então, mas, por outro lado, esse paper foi tão... Agora já tá meio velho, mas não é tanto impacto que a Joanna Naritomi está na London School of Economics. Ela foi para Harvard, passou um tempo em Harvard, depois London School of Economics, baseada nesse paper. Então, teve um impacto muito grande. Então, deixa eu ver se os autores querem responder alguma coisa ao Tiago. Eu ia falar para o Tiago, o senhor falou agora sobre se concentrar mais no argumento de mostrar o efeito do ciclo sobre as instituições e deixar um pouco de lado essa parte decepcionante, porque eu achei que essa parte é surpreendente. Tudo bem, faz sentido que o ciclo do açúcar tenha concentrado terras. O que é surpreendente é que isso tenha durado tanto tempo, né? E justamente o argumento histórico combina com o argumento estatístico que eles usam, o açúcar tem a ver com concentração de poder econômico e político, e a mineração tem a ver com a eficiência do município, do executivo do município, e com acesso à justiça. Então, o argumento histórico encaixou com o argumento estatístico, que eu acho que é a melhor parte do paper. Sobre o café também, a Adriele falou, eu acho que, primeiro, que ia dar muito trabalho, trabalhar com 3 ciclos, e o outro é que não era nenhum evento, porque eles queriam eventos bem delimitados no espaço e no tempo, e o café acontece bem mais tarde, e num lugar que não era novo, porque o argumento deles é mostrar que o ciclo foi um choque exógeno, então eles precisavam de, digamos assim, né, que nada tivesse sido construído naquele lugar, e o café já vem mais tarde, já tem muita história por trás, então acho que por isso que eles deixaram de fora. E acho que era isso que eu tinha para falar. Só complementando, eu dei uma lida na dissertação da Naritomi e as próprias variáveis institucionais que ela analisa nos modelos, ela inclui para determinar qualidade institucional o índice de qualidade institucional que foi criado para o Brasil no ano de 2000. Então, ela desmembra esse índice e ela também consegue identificar esses resultados. Só que o mais interessante é que, como a gente apresentou o artigo, para ter uma leitura mais detalhada, é bom a gente comparar cada afirmação que o texto faz com o resultado das tabelas.
que a gente vai ver que ela faz muita generalização, mesmo esses coeficientes sendo baixos, R2 baixo, algumas variáveis não são nem tão significativas assim para explicar essa modelagem, essa análise total. Eu acho que era isso. Ah, e uma coisa. Tem um artigo recente da Naritomi, ela elaborou em 2018, que ela analisa também esse efeito da colonização, mas para toda a América Latina. Então, já é uma análise mais atual, só que ela repete praticamente essa mesma modelagem. Acho que é isso. Legal. Obrigado. Então, deixa eu abrir para outras perguntas, comentários, quem quiser falar. Professor, Sim. vai comentar. Professor Felipe, então, eu trabalhei com esse artigo, eu achei meio difícil fazer uma análise quando a gente pensa a longo prazo, e eu acho que foi mais ou menos nessa linha onde, talvez o senhor, como review, deve ter visto isso, como que eles poderiam fazer essa avaliação a longo prazo, trabalhando com ciclos, né? No caso, o ciclo do café, ciclo do açúcar. Então, eu acho que nessa linha, a gente, até eu citei um pouco a ideia do equilíbrio citado por o Metcalfe, eu achei que nessa linha fica muito amplo para um trabalho que você fala de pegando o ciclo, período colonial e chegando até uma instituição, momentos atuais. Eu acho que ficou meio amplo, não sei, eu senti dificuldade, mas foi mais ou menos um desafio que eu tive de tentar conciliar isso pensando numa questão de equilíbrio, né? Mas você viu a apresentação que eu fiz hoje, eu estava assim, mostrando vários exemplos de... Essa é a natureza desses trabalhos de persistência. Você tem razão, eu notei que, às vezes, estica a credulidade, mas quando bem feito, é convincente. E também, assim, outra coisa também era, eu pensei, ela estava trabalhando com macro, lógico, mas macro de uma só instituição, né? Porque, no caso, a gente estava trabalhando municípios. E aí eu fiquei também meio que... Talvez se a gente fosse trabalhar macro, de fato, a gente podia fazer análise, tudo bem, teve Portugal, teve outros países, mas eu acho que quando a gente está trabalhando só numa instituição, talvez a gente não fosse pensar macro, mas talvez eu não entendi o espírito da coisa, mas vai mais nessa linha que o senhor realmente falou, é a questão da persistência. Luiz Felipe, você tinha começado a falar também? Sim, não, é porque eu achei interessante, que eu acho que você citou que tem um trabalho que mostra a relação das estradas, acho que foi Inca, né, com o desenvolvimento econômico local. E é interessante porque o ciclo do ouro tem a estrada real, que toda cidade que envolve, e acho que o trabalho que foi das estradas incas tem um efeito positivo, e a estrada real, aparentemente, tem um efeito negativo, né? Mas alguém já fez a estrada real, o trabalho? Não, é porque o ciclo do ouro, as cidades mineiras que foram envolvidas no ciclo do ouro, passam pelas estradas reais. Não, entendi, mas então é uma boa ideia, De repente alguém podia fazer a versão das estradas Inca para a estrada real, para ver se... Eu tinha até anotado na hora que você falou de boas ideias para fazer trabalho, eu tinha até anotado, quando você tinha acabado de citar as estradas Inca, eu falei, pô, em Minas tem essa estrada real para essa... E esse paper vai ser apresentado terça-feira, então vai ser interessante. Ok, mais alguém? Não, eu tinha feito um comentário a respeito desse paper que eu achei, eu senti assim, a falta de uma análise de municípios que não tivessem participado do ciclo nem do ouro, nem da cana-de-açúcar, para você poder ver como que são as instituições nesses lugares, para poder comparar, como se fosse tipo um efeito placebo mesmo, assim, né? Uma coisa que está fora, sendo comparada com esses, para você poder verificar se realmente existe esse tipo de relação igual ele está colocando, né? Então,
Aí depois até achei bem interessante a Adriele comentar do ciclo do café exatamente por causa disso, porque seria outro tipo de análise fora desses outros dois para poder comparar, né? Ter um outro grupo de comparação para eu poder realmente chegar a uma conclusão mais certa de que aquilo realmente funciona. Porque se você pega só grupo de controle, no caso de ciclo, e compara, mesmo que tudo bem, tinha a distância ali, mas ele não pega todos os municípios, né? Então, eu achei meio deficitário nesse sentido, né? Essa sua impressão, como a Adriele falou, na versão final do Journal of Economic History, eles colocaram café porque os pareceristas pediram. Inclusive, eu pedi isso. A mesma impressão que você teve. O café, né, o café aparentemente teve mais impacto na formação do Brasil do que qualquer outra coisa, porque foi quando realmente a população começou a crescer e várias instituições formais foram fundadas. Mas aí o Douglas talvez tenha razão, porque eles não queriam botar café, porque o café parte em cima de lugares que já tinha ouro, que já mistura tudo, e aí tem os lugares que não foram de nenhum ciclo, então começou a ficar complicado. Mas eu também tive a mesma sensação a primeira vez que eu vi. Professor, só para falar dessa crítica da Cláudia, talvez eles não tenham enfatizado no corpo do texto, mas eu estou olhando aqui as tabelas, a amostra deles tem 4.973 observações. Então dá quase que o Brasil inteiro. E aí, quando eles restringem só para a área de influência da cana-de-açúcar, a amostra é de 978 e a área do ouro é 1.391. Então, e além de comparar se foi tratado ou não por um desses ciclos, eles também olham dentro de um dos ciclos, cada um deles, a relação de distância com Portugal. Então, tem essas duas dimensões da análise. Se foi ou não tratado, e dentro dos que foram tratados, se está perto ou não de Portugal. Por isso tem aquelas interações lá na equação, na estratégia empírica deles. Então, tem essas duas dimensões. Mas acho que talvez não tenha enfatizado muito no corpo do texto essa comparação que a Cláudia fala. Mais alguém? Professor, só complementando, a primeira tabela do artigo, a tabela 1, ela praticamente já resume esse comparativo entre os municípios que pertencem, que estão dentro dessa área de influência do ciclo, e o restante do Brasil, porque ele vai pegar as principais variáveis de distribuição, o Gini da terra, o comportamento da renda, e comparar a média dentro dessa área e fora do Brasil. Então, praticamente é um quadro que resume toda a abordagem que eles tentam demonstrar. É bastante explicativo. Deixa eu mostrar rapidamente uma coisa aqui. Essa ideia de sempre estar atento. Quando você vê um paper assim, de usar a ideia, só fazer uma extensão, né? A sua tese, sua dissertação não precisa ser do zero, né? Você vai usar coisas que já existem. Isso aqui é uma aluna de graduação, isso foi a monografia dela na UNB, uns 4 anos atrás, ela chamava Gabriela Machado, e a ideia, a gente pediu os dados de Naritomi et al., eles foram muito graciosos e mandaram, graciosos em inglês, gracious, né? Em português acho que não pode falar isso. Eles foram muito bonzinhos e mandaram os dados para a gente, e o que a gente mudou é a variável dependente, que é o hiato racial de salários de negros e salários de brancos. E usamos a variável de açúcar, a variável de ouro, e encontramos alguns resultados. A gente mandou isso para a análise econômica, que é lá do Departamento de Rio Grande do Sul, e foi aceito, vai sair, já está para ser publicado a qualquer momento.
Então, é um trabalho relativamente fácil, que a ideia já estava lá, a gente mudou basicamente a variável dependente, só para mostrar o resultado. Isso aqui é um termo de interação. Então, o que está no eixo horizontal aqui é o impacto do município estar na área de influência da cana-de-açúcar, do ciclo de açúcar, no hiato do salário hoje. Então, e aqui, esse impacto varia de acordo com a distância de Portugal. Então, essa aqui é a distância para Portugal, o Brasil começa aqui, né? E você vê que tem os intervalos de confiança, o coeficiente é igual a zero, se o zero está entre o intervalo de confiança, mas a partir daqui é positivo e vai ficando maior, o hiato vai ficando maior o mais longe de Portugal. Então, só, às vezes, a sua contribuição que você vai dar na sua tese, sua dissertação ou em um paper qualquer, vai ser só uma extensão em alguma coisa que já existe. E é uma coisa interessante. Quanto mais distante, menos discriminação? Não entendi. Aqui é o seguinte, separa. Se você está perto, aqui é a nossa interpretação, eu achei meio forçado. Se você está perto de Portugal, então o que é perto de Portugal? Isso é a região do açúcar, isso deve ser lá Pernambuco, né, Rio Grande do Norte, os lugares mais perto. É igual a zero. Hoje não tem um hiato diferente. Mas se você vai afastando mais para longe, especialmente longe das cidades, o impacto, a discriminação vai ficando maior. Então, é um pouquinho contra-intuitivo, você estaria dizendo, mas espera aí, por quê? Eu não tenho evidências para isso, mas eu penso assim, nas grandes cidades hoje, porque a discriminação é hoje, no Brasil hoje, e hoje existe existe muita discriminação no Brasil, mas existe muitas forças lutando contra a discriminação. Né? O meu livro sobre crenças no Brasil é isso. Existem muitas forças querendo acabar com a discriminação. Então, nos grandes centros, você tem menos discriminação porque o Ministério Público está lá lutando contra isso, a imprensa está lá denunciando todas as coisas. Mas você vem mais para o interior, você tem essas instituições mais fracas. Então, a discriminação existe na área do açúcar, mas ela é mais forte, um pouquinho mais distante das áreas centrais. Meio forçado, talvez, a explicação, mas a ideia é essa. Ok. Então vamos parar aqui. Então, a gente ficou assim para a próxima aula. É o paper do Nuno Palma e Kerdowski, dos Tesouros do Brasil, um paper novinho. Eu vou apresentar as ideias rapidamente do Engelman Sokolov. Temos o paper do Nathan Nunn sobre confiança na África e escravidão. E possivelmente alguém mais vai querer apresentar um dos papers. Tá? Então a gente volta quinta-feira aqui. Então.